Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Alencar e hoje eu vou falar sobre o ensino de física ou de ciências. Você pode também utilizar através de temas. O que é interessante a gente observar? Existem diversos modelos, modelos de ensino de física ou abordagens ou enfoques, depende de como você queira falar. E dos principais a gente pode citar aqui existe o modelo tradicional. Um modelo que foi utilizado bastante, e algumas vezes é utilizado em laboratórios, ou às vezes em sala de aula, que é o modelo da redescoberta, o que seria talvez a evolução ou a adaptação a isso para os tempos da década de 70, talvez até um pouco também iniciando em 60, o modelo tecnicista, que visava a formação de pessoas para o mercado de trabalho. Com a crítica desse modelo surgiu o modelo construtivista e atualmente nós temos algumas tendências também, o modelo ciência, tecnologia e sociedade, se colocando também como uma forma alternativa de ensino ou de abordagem, e o modelo sociocultural. Bom, eu não vou falar aqui dos modelos, só para ter uma ideia, para ter uma contextualização daquilo que é interessante. Esse ensino através de temas, ele tem uma aproximação muito grande com esses dois últimos, talvez até com o modelo construtivista também, porque alguns são mais cognitivistas, outros são mais socio-interacionistas, e você pode utilizá-los. Eu acredito que não existe uma única forma de você ensinar ciências, você pode adaptar, você pode trabalhar da forma que você desejar e achar mais interessante de acordo com o seu meio, de acordo com a sua escola ou sua realidade. Então, nós temos atualmente uma crítica, e não é atual, na verdade, ela tem algumas décadas até, que a abordagem, a forma de ensinar física acaba sendo uma coisa muito voltada exclusivamente para a matemática. Como se todo o contexto que se coloque para ensinar, se você tiver falar de mecânica, tudo que você deve falar sobre o movimento deve recair numa equação, simplesmente isso. Não que não seja importante, a matemática é algo fundamental para a ciência física, só que não precisa ser a única abordagem, a única forma de se trabalhar em sala de aula ou o único motivo exclusivo de se ensinar física, apenas mostrar a matemática envolvida, uma equação envolvida sobre aquilo. Então, para o aluno parece uma coisa meio caótica, meio louca, aquelas fórmulas, aquelas contas, e isso os modelos alternativos ou os modelos que estão aí para auxiliar o professor, eles procuram trazer outras abordagens, trazer outros enfoques, até para você ter uma variação, uma flexibilidade de ensino. Então não adianta só o professor focar, fundamentar-se simplesmente na conta. Vamos fazer... Aqui é a teoria, por exemplo, essa aqui, a lei da gravitação. Os corpos caem por causa do peso, por causa da força gravitacional. E olha só a equação, aí põe lá a equação. Força igual a massa vezes a aceleração, ou peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Ou a equação geral, força igual a constante gravitacional, a massa de um corpo, a massa do outro corpo, dividido pela distância entre eles ao quadrado. E aí tem um exemplo, normalmente um exercício para se resolver, para achar o valor da força, para achar o valor da massa, para achar o valor da distância, e aí o aluno vai lá e resolve e pronto. Se ele conseguir fazer isso, ele entendeu física, ele sabe o que é o conceito físico, ele sabe o que é a ideia ou a teoria sobre a gravitação dos corpos. E talvez essa única abordagem, essa única forma de se trabalhar ensino de física, talvez tenha levado a um afastamento dos alunos sobre o poder que a ciência tem sobre o mundo, que é de explicar, que é de ajudar, que é de auxiliar as pessoas. E por isso o ensino através de temas, ele vem criticar um pouco essa abordagem única que se coloca no ensino tradicional tecnicista, no ensino exclusivamente voltado para uma concepção de aula, de estudo ou de ensino de física. Então, só para lembrar, por que se faz a crítica ao modelo tradicional e também o tecnicista, é que quando você tem essa ênfase, parece que é assim:
Parece não, pelo menos a literatura fala, e aí tá até os links para se você quiser dar uma observada. O conjunto é um conjunto de normas, de teorias, de conceitos, que estabelecem que no ensino tradicional tem que acontecer o quê? Uma transmissão de um conhecimento pronto. Às vezes as pessoas até fazem analogia com o edifício pronto e acabado, né? Você tem o edifício da ciência e lá no andar de física você vai observar a mecânica, a ótica, a termologia, o eletromagnetismo, tudo pronto. Então, isso deve ser passado para as pessoas. O professor seria esse guia que entra neste andar e mostra tudo o que acontece lá dentro e mostra para o aluno, olha, isso daqui é a mecânica, aqui eu tenho o movimento retilíneo uniforme, está aqui a equação do movimento retilíneo uniforme, e os alunos passivamente vão receber essa teoria, essas contas, essas equações, né? E aí cabe ao aluno o quê? Ele vai reproduzir, através de exercícios, através talvez até de explanações, aquilo que o professor mostrou. Basicamente é isso. Então esse tipo de ensino, né, tradicional, tecnicista, ele centraliza no professor como sendo o detentor do conhecimento, o portador da mensagem, a mensagem sendo teorias, conhecimentos, né, de física, muito voltado para a matematização, e ele é o único responsável pela exposição e interpretação. Não cabe ao aluno construir um conhecimento, reelaborar, questionar, ter uma possibilidade de questionamento. Evidentemente que no ensino médio não existe uma possibilidade matemática do aluno até tentar algo novo, né? Ainda está aprendendo, mas pelo menos colocar em situações que o aluno questione talvez sua própria realidade, talvez reinterprete a sua própria realidade. Então, por conta disso, a exposição oral ela acaba sendo a predominância, né? Tendo a predominância, o professor ele aborda a turma, explica, exemplifica como é que se resolve as questões e aí parte para o aluno para resolver, e a prova vai ser em cima daquilo que ele trabalhou em sala de aula. Isso talvez tenha uma influência muito grande, porque no Brasil nós temos os vestibulares, né? Nós temos a seleção para se entrar na universidade. Eu gosto de comparar com uma mão invisível do vestibular, né? Porque essa mão invisível é que controla todas as ações do professor. Porque se ele assim não o fizer, a comunidade, os alunos, os pais, a coordenação, ela vai pressionar para que o professor prepare o aluno para os vestibulares, porque assim é que funciona a coisa. E eu não acho tão interessante sempre estar tendo essa influência do programa vestibular. Claro que existem realidades. Se você está num cursinho preparatório para o vestibular, não tem que ficar reinventando a roda. Você vai preparar o aluno, evidentemente, para o vestibular. Mas numa formação mais ampla, numa formação geral, na formação da escola pública, talvez até na formação da escola privada, você tem que se preocupar em algo mais integral, né? Um ensino mais geral, um ensino mais voltado para não só para os concursos, mas para a educação, para a reelaboração dos conhecimentos dos alunos. E isso é interessante quando você olha para outros modelos de ensino, não apenas para esse. Ele é interessante, ele serve para muita coisa, mas não deve ser exclusivamente o trabalhado em sala de aula. E aí, o professor Licurgo, né, ele em 2005, mais ou menos, ele começou a explanar mais sobre o ensino de física através de temas. Existe uma entrevista com ele aqui no canal, é só dar uma observada, vou colocar aqui para você se quiser assistir. E ele fala que ele começou a trabalhar com isso. Então, uma das literaturas que ele teve foi a de Paulo Freire, quando falava de temas geradores. Então, ele teve essa ideia, começou a desenvolver isso na universidade, começou a desenvolver isso com os alunos, orientando em TCCs, e com isso o levou a pesquisar sobre CTS, né? Ciência, Tecnologia e Sociedade, que é um dos modelos que gostam, né? que
que preferem o ensino através de temas. No caso do CTS, se observa muito a questão dos temas controversos, mas socialmente, né? Por exemplo, a energia nuclear, poluição, chuva ácida e coisas assim. Não precisa ser o único tema, a única forma de se abordar através de temas. Existem outras possibilidades. Na verdade, ele no início até e atualmente também, em alguns momentos, os temas eles são muito apresentados para se ensinar física, talvez num processo de transição. Eu também acredito nisso, tanto que eu elaborei todo um programa para o ensino médio, de uma forma que, ao escolher o tema, eu escolhia de acordo com a série, com o ano, né? Primeiro ano, eu escolhi os temas trânsito, porque eu vou falar de movimento, estações do ano, porque aí eu vou falar de gravitação. Eu poderia também ter escolhido, movimento na água, locomoção na água, porque aí eu trabalharia várias coisas também, a hidrostática e talvez a hidrodinâmica. Então eu escolhi alguns temas assim, como para o segundo ano também, eu escolhi motor a combustão, chuvas, no terceiro ano raios, relâmpagos e trovões, até por conta de um professor, um amigo meu, professor Rogério, que teve seu TCC em cima disso. E tem outros temas, né? Chuva ácida também, por que não? Chuva ácida pode ser também. Poluição sonora, porque aí nos leva também à ondulatória. Mas aí é o interessante. Tem um primeiro aspecto que aí o professor chamou até, apresentar o tema a ciência, a física, de forma suave, né? Como é que isso ocorre? Você apresenta de alguma forma uma história, um vídeo, algo que motive, né? Que dê aquela motivação inicial para aprender. Fala, olha, qual a melhor maneira de se assar uma carne? Isso poderia ser um tema, que envolve muita coisa aí. Então, essa apresentação mais suave, essa apresentação mais contextualizada, é interessante porque não leva vamos agora chegar na equação. Não é talvez o destino. Você pode chegar também nas equações que explicam, mas não é o destino último, né? Você tem uma série de coisas para tratar, para relacionar, para fazer com que o aluno reflita, aprenda, estude e pesquise. Então, essa etapa, ela dá uma visão geral do processo a ser estudado e estimula a curiosidade para a investigação. Então, a ideia é provocar a curiosidade, o querer conhecer nos alunos. Tal qual um cientista, quando começa a pesquisar um problema que ele acha interessante. Os cientistas atuais, eles pesquisam problemas que eles querem resolver e mostrar à sociedade, publicar e tudo mais. Evidentemente, esses problemas eles são apontados até pela própria sociedade, seja a comunidade científica, seja a sociedade como um todo. Por exemplo, o problema dos combustíveis. Existem muitas pesquisas em relação a novos combustíveis, ou então a melhoria dos motores a combustão, né, para melhorar o rendimento e tudo mais. Então, isso é algo que está sendo pesquisado, algo que está sendo debatido pela comunidade, pela sociedade. Bom, a partir daí nós temos os detalhamentos, né? A explicitação. Vamos abrir as contas, como se diz em matemática, né? Detalhamento dos conceitos e princípios físicos. Então, nessa etapa, são feitos os detalhamentos à luz dos conceitos e princípios físicos, mas não só, porque podem surgir conceitos biológicos, podem surgir conceitos químicos, sociais, históricos, geográficos e vários outros, né? Nesse momento, o conhecimento científico formal é utilizado no contexto que provocou a sua necessidade. Então, a contextualização não é uma desculpa para apresentar a equação. A contextualização, agora, é algo realmente que deve ser estudado. O contexto social, pessoal, comunitário deve ser estudado. Eu gosto desse quadro porque ele mostra um pouquinho como as possibilidades, né, que quando você trabalha através de temas, de conectar conceitos internos à própria ciência e conceitos externos, né? Você tem aqui a conexão interna e a interdisciplinaridade. Aqui não está apontando para a interdisciplinaridade, né, porque isso é um trabalho de Gomes, 2005, mas para ter uma ideia, como é que pode ser relacionado?
Então, dentro de um tema, por exemplo, poluição sonora, isso é muito comum hoje nas grandes cidades, por causa do trânsito, por causa das festas, por causa da capacidade, da potência das caixas de som que existem em algumas festas. Por exemplo, em regiões como a região norte, se você não mora na região norte, existem o que a gente chama de aparelhagens, né? Que são paredes de caixas de som colocada em festas, e as pessoas dançam, as pessoas gostam muito. Então essas aparelhagens, elas têm uma potência muito elevada, então ela pode provocar uma poluição, e provoca uma poluição sonora ao redor. Mas não só isso, né? Nós temos em vários lugares shows e tudo mais. E existe também a questão do barulho que a cidade tem, né? Está sempre em reforma, de quem mora, por exemplo, em apartamentos, recebe e mora no centro da cidade, recebe constantemente o barulho de carros, né, das buzinas, das freadas, das acelerações, das frenagens. Também recebe o barulho das reformas que ocorrem ao redor. Ou então em vizinho que colocou o som mais alto. Então existem diversas poluições aí. E aí você tem esse tema, né? Você pode ter esse tema, poluição sonora, relacionado ao estresse da vida moderna. Ok, então nós temos um tema geral aí que pode ser estudado, e você pode criar um vídeo, ou ter uma reportagem sobre isso. De repente, o problema das festas, né? O problema das festas. E aí o que você pode fazer com isso? Com os alunos, apresenta o tema, discute, existe até uma discussão social sobre isso, e daí a ideia da interdisciplinaridade. Mas vamos pensar apenas na discussão interna da própria ciência física. Então, dentro de poluição sonora, vão ter aspectos de movimento, de ótica, de eletromagnetismo, de ondulatória, evidentemente, e de termodinâmica, porque vai mexer com tudo, né? Você tem diversas situações aí que você pode apontar que influencia na poluição sonora. Então você tem, por exemplo, vamos pensar num apartamento em que ele recebe diretamente de diversas fontes a energia sonora que chega, e a pessoa que está lá dentro vai ouvir, né? Talvez até com melhor qualidade do que se ela estivesse morando no térreo. Então pode-se discutir isso com os alunos. Pode-se discutir também a ideia da propagação do som em diversos locais. Por exemplo, se você está na periferia, se você está no centro da cidade, né? Qual é a diferença? Existe alguma diferença? Ou você pode pensar na poluição sonora influenciando, né, a nossa audição, como hoje os jovens que usam muito os fones de ouvido, e aí você pode ter uma geração de pessoas que vão ter problemas, né, de audição por conta disso, de colocar no maior nível. Então isso são conexões que começam a se juntar e começam a se questionar aos alunos. Os alunos também podem questionar para que se estude. Então é só um exemplo rápido, não é algo que está construído, mas algo só para ter uma ideia, né? Então também você pode falar sobre maravilha das águas, né? As maravilhas da água, ou iluminação pública. Observe que todos esses temas, eles acabam de alguma forma se conectando com os assuntos internos da própria física, mas até que de uma forma natural se conecta com assuntos externos à própria física. É por isso que existe essa interconexão, né? Essa intraconexão, melhor dizendo, e uma interconexão com outras disciplinas. Isso é interessante por quê? Porque quando o professor está muito acostumado com o ensino tradicional, ele fica meio assim, duvidando que aquilo pode dar certo, que ele pode trabalhar daquilo em sala de aula. Bom, pessoalmente eu achei muito interessante isso, desenvolvi ao longo de 3 anos temas com alunos de escola pública, e foi muito interessante. Eu achei que os alunos se motivaram de certa forma. Evidentemente, a motivação
ela é muito pessoal, você tem que ter um trabalho até grande com os alunos, não adianta só contextualizar. Existem outras situações, a própria cultura brasileira não é uma cultura de disciplina para estudo, então isso dificulta um pouco, mas eu acredito que você dá a oportunidade de mais pessoas se interessarem pela ciência e aprenderem ciência, que afinal é isso que a gente faz, a gente procura fazer na escola. Aqui é o exemplo, né, que o professor Licurgo trabalhou com vários alunos seus de graduação, principalmente no interior do Pará, e aí tem um exemplo de temas que eles foram desenvolvidos, né? Poluição sonora no município de Breves, aspectos físicos e sociais, princípios físicos do sistema de abastecimento de água de Breves, ensino de ciência através de temas, a origem do universo em quadrinhos. O que é bem interessante aí é que você tem outras formas de se trabalhar, né? Você pode criar situações em que o tema gere produtos, né, como quadrinhos. Olarias de Abaetetuba é o ensino de física. A física é presente na navegação e na construção naval em Abaetetuba. Produção de cachaça. Pois é, olha só, cachaça pode ser estudado. E aí eu acho bem interessante porque não só o processo produtivo, e aí vai envolver biologia, vai envolver química, vai envolver a economia local, vai envolver questões sociais, porque aí você pode tratar do alcoolismo. Então a ciência aí ela vai se conectar com muita coisa, né, além da própria disciplina. E aí você tem outros aqui, né, produção de farinha de mandioca, castanha do Pará e assim vai. E o que dá até um gancho para você talvez até trabalhar com outros professores, né? Você como professor, caso você seja professor, caso seja aluno, ainda esteja estudando, mas a ideia é basicamente que um dia você vai ser professor. E aí você tem o quê? Você tem situações em que você pode chamar o professor de química e trabalhar nos processos químicos envolvidos na produção de cachaça ou na produção de farinha de mandioca, se for o caso, ou professor de biologia, né? Não só, você pode trabalhar com professor de filosofia e sociologia, porque existem muitos aspectos filosóficos e sociológicos na produção desse material que é regional, que influencia muito a vida local. E dá para se filosofar, dá para se trabalhar a antropologia local e a sociologia local, né? E se relacionar talvez com o Brasil e com o mundo. Então é bem interessante essa proposta, porque ela trabalha naturalmente, como disse o professor Licurgo, de forma suave e apresenta vários conceitos, né, conteúdos científicos. Bom, então as discussões poderão desenvolver a sensibilidade do aluno para tomar decisões, né, de uma forma mais responsável, com uma postura mais crítica perante questões, né, várias questões apresentadas aos alunos. E aí, de uma forma mais trabalhando CTS, né, Ciência, Tecnologia e Sociedade, pode-se trabalhar efeito estufa, violência, papel da ciência na sociedade, ética, bem-estar e tecnologia, de uma forma bem tranquila, vai aparecer naturalmente, sem precisar forçar. Hoje eu tenho uma aula tradicional, vamos resolver conta, e hoje eu tenho uma aula que alguns podem, poxa, mas isso aí não é física, não é física, mas ela é relacionada com outras coisas, nós não somos apenas física, né? Nós somos seres humanos, somos completos. Então podemos trabalhar de diversas formas com outras coisas. E aqui um exemplo de um trabalho talvez não interdisciplinar, mas pelo menos a ideia. Nós temos um mapa conceitual aqui do tema energia, que é um tema muito forte, né? Muito caro à física, e se trabalha de diversas formas. Então energia aí relacionado a um fenômeno físico, energia relacionada a objetos eletrônicos, energia relacionada à produção de energia em usinas hidrelétricas, né? Por quem foi criada, por quem foi estudada, onde é utilizada, o que provoca no ser humano. Então, do tema energia, por exemplo, se pode criar um material, se pode criar uma sequência didática, né, de se estudar diversas formas, diversos aspectos que envolvem energia. E aqui é apenas um pedaço. Energia pode ser é o tema praticamente geral de todo o ensino médio, né, de física. Aqui outra forma de você perceber, né?
a energia relacionada ao Sol, né? Raios de luz, que tem a ver com moléculas da atmosfera, que a gente pode relacionar com chuva, né? Com as moléculas da água do mar, que são evaporadas, rios e lagos, e que saem também das florestas. A energia também ela provoca movimento do ar, né? Que é o vento. Então, ou essa energia ela também pode provocar ondas que com a força do vento e terremotos pode gerar tsunami, que modifica a natureza, né? E aí você tem aspectos da chuva e formação de arco-íris. Então você tem vários assuntos que estão interligados, e isso pode ser tema de estudo de um bimestre, pode ser tema de estudo de um semestre, relacionando diversos assuntos, não se prendendo àquela sequência mecânica no primeiro ano, termologia no segundo ano, e ótica e ondulatória e eletromagnetismo no terceiro e física moderna no terceiro. Não precisa ter essa sequência. Você pode quebrar isso. Eu acho interessante quebrar, porque as coisas não acontecem nessa sequência na vida, né? Então elas podem ser reestruturadas, podem ser quebradas. Depende do seu grau de liberdade na sua escola. Evidentemente precisa ter um contrato didático, né, entre você e seus alunos, entre você e a coordenação da sua escola, e até algo interno para ser modificado, para aceitar novas possibilidades de ensino. Aqui um exemplo, né, da poluição, né? A poluição ela se refere à saúde humana, ela pode ser visual, pode ter na água, ar, solo e sonora, provoca desequilíbrio ecológico, interfere na biodiversidade, no clima. E aí parece assim, de repente, pera lá, eu sou professor de física, estou falando de coisas que não tem a ver com física. Não precisa, mas você também pode falar sobre isso. Ou então, até trabalhar com o professor de biologia, né? Fazer um acerto, de repente, olha, escolher um bimestre ou um mês, 15 dias que seja, para trabalhar ao mesmo tempo que o professor de biologia e falar de poluição, né? Eu estava um dia desse comparando, né, sobre a árvore. Quando você olha para a árvore, o professor de física vai olhar para a árvore e ver a maçã caindo, vai falar do peso, massa vezes aceleração. O professor de química vai falar das reações, do que acontece internamente na folha, no caule, assim vai. O professor de biologia vai olhar para a árvore e aí vai falar sobre a seiva, sobre o tipo, angiosperma, gimnosperma, e pronto. Cada um fala na sua aula, não necessariamente na mesma época, no mesmo momento, e na cabeça do aluno vão ficar compartimentos. A árvore de física, a árvore de química, a árvore de biologia, e cabe ao aluno, que provavelmente não vai ocorrer, uma junção desses conhecimentos, né? Talvez isso muito pela nossa compartimentalização do ensino, o professor de física só ensina física, o professor de biologia só ensina biologia, e o professor de química só ensina química. E quando você traz o tema, às vezes isso naturalmente vai se juntando e provoca até um reposicionamento do professor. Ele não precisa mais, eu acho até interessante que ele não fale mais apenas da sua disciplina. É claro que ele tem que ter cuidado para não passar conceitos errados, mas para isso nós podemos estudar, nós podemos conversar, podemos fazer aulas conjuntas com outros professores, né? Numa manhã, trazer os alunos para o professor de Química, Física e Biologia, falarem em conjunto, cada um fala um pedaço, e quando o outro perceber, olha, pode ser isso, pode ser aquilo, fazer um trabalho de projetos de investigação. Então existem muitas possibilidades quando você vai trabalhar com temas. Bom, e aqui uma pequena comparação, né, no ensino tradicional, no ensino com abordagem CTS e trabalhando temas. Então isso aqui é inspirado, né, de um trabalho também, o link para o trabalho está aqui embaixo na descrição, e o professor Licurgo Brito, né, que foi quem orientou e provocou a formação desse quadro aqui. Então, o ensino tradicional, ele é muito direcionado, o professor comanda, ele é o centro, passa a mensagem, a ciência, do edifício pronto e acabado. Isso provoca uma heteronomia, sempre uma dependência do outro, né? Um isolamento social, porque
um isolamento de conhecimento também, né? Porque é uma coisa separada, cada um numa caixinha, todo mundo separado, não se repensa a sociedade, não se repensa o mundo, né? Já na abordagem temática, se tiver um viés também de CTS, vai tentar desenvolver um grau de liberdade no aluno, no professor, na escola, né? A autonomia do aluno ela é requerida, né? Porque o aluno precisa disso para aprender mais, ele precisa buscar, ele precisa pesquisar. O professor, ele talvez até reaprenda a procurar promover nos alunos a interação social, né? Porque as coisas precisam ser discutidas, as coisas precisam ser entendidas. Então, você tem dois pontos, né? A prática dominante atualmente, né? Que é essa daqui, e a tendência, uma das tendências atuais de ensino de ciências, que seriam abordagens temáticas, nesse caso aqui CTS, mas não precisa ser, pode ser algo intermediário, talvez a pessoa não se sinta confortável em trabalhar isso, mas também, né, por que não CTS? E existem diversas formas, né? Tem os microtemas, o ensino através de temas geradores, ilhas interdisciplinares de racionalidade, que podem auxiliar, são estratégias, métodos, né, de metodologia para ensinar. Bom, então você tem aqui essa diferenciação, tá? O ensino tradicional ele está aí, ele é dominante, não há grandes alterações mesmo nessa época, mas existem outras possibilidades, o professor pode fazer uso delas, é interessante que ele faça uso delas. Eu trabalhei em um material didático, e deixa eu mostrar aqui, vamos ver se vai aparecer rápido. Eu vou passar rapidamente falando sobre isso, mas isso foi uma experiência que eu tive numa escola do ensino médio, em que eu coloquei aos alunos se aqui no Pará é verão ou inverno no início do ano, né? E é uma questão que muitas pessoas não sabem, porque aqui na época de junho, julho, ou julho, melhor dizendo, são as férias escolares de verão. E evidentemente esse verão está equivocado cientificamente, né? Mas porque existe uma associação entre a estiagem, a falta de chuva, ou seja, muito sol, as pessoas estão de férias e vão para a praia, vão para os balneários. E isso gerou esse conceito equivocado que nós estamos no verão nesse momento, e no hemisfério sul não é o verão, na verdade nós estamos no inverno, tanto que nas regiões sul, sudeste, está todo mundo agasalhado, faz muito frio, né? Só que tem esse erro conceitual, então a imprensa noticia e tudo mais. E eu trabalhei com os alunos sobre isso. Mas por que eu escolhi isso? Porque eu vou falar não só de se é inverno ou verão, mas eu vou falar de estação do ano. E ao falar de estação do ano, eu vou falar de gravitação universal. Então, meu tema de fundo de física é a gravitação universal, tá? Porém, não é o principal, eu quero chegar simplesmente nisso. Não, eu vou discutir muito mais coisa. Por exemplo, eu comecei nesse trabalho falando sobre nômade sedentário, né? Qual foi o que aconteceu, né, do homem sair do estado nômade para o sedentário? O que era preciso? Aí eu falo sobre entender o ciclo da natureza, começar a olhar, depois de tanto tempo ocorre muita chuva, depois de tanto tempo ocorre nevasca, depois de tanto tempo, e aí gerou o ano, gerou o calendário, né, que é o assunto seguinte. Então eu criei todo um texto, coloquei um texto falando sobre a origem, o entendimento das estações do ano, né, e aí permitiu o homem criar a agricultura, e com isso ele criou o calendário para poder fazer isso, né, que é o calendário. Aí tem o dia, tem a semana, tem o mês, tem o ano solar, e assim vai. Como isso é importante, aí eu exemplifico, né? Vários feriados, várias festas religiosas têm relação com as estações do ano, o carnaval, a Páscoa, finados e Halloween, né?
e aí vai o Natal, e aí também porque o homem se voltou para a natureza, se voltou para as estrelas, né? Criou lá os signos, né? Leão, Áries, Peixe, Sagitário, assim vai. E aí vamos falar de estações do ano, né? Movimentos da Terra, e aí já surge, né? Agora que está surgindo a parte tradicional, né? Movimentos da Terra, rotação, translação, mas não existe apenas esse tipo, né? De movimento da Terra. E aí vai trabalhando, aí chega aqui a lei da gravitação universal de Newton, né? Fazendo uma introdução histórica, e esta é a única equação que eu trabalhei com os alunos. Ah, meu Deus do céu, acabou o mundo. Não, eu tive essa escolha metodológica, essa escolha curricular para trabalhar com os alunos. Então, eu não centrei mais meus esforços em ensinar uma matemática aplicada. Eu estou ensinando ciência de uma forma contextualizada, trazendo outros assuntos. Tá? Mas, claro, eu vou trabalhar também matemática. Não vou fugir disso. Há alguns exercícios tradicionais de ensino, né? Para falar sobre a força, sobre essa conexão, né, entre os astros. Eu vou falar de periélio, de afélio e de diversas outras coisas. Então repare que aqui as coisas vão se conectando com outras, não necessariamente simplesmente só sobre a física e a matemática dentro da física, né? Eu vou falar de outros movimentos que normalmente não são falados, né? Da eclíptica, ou então da inclinação chamada obliquidade, e aí vou falando da posição, da mudança do Sol ao longo do ano, porque que a sombra dos objetos, né, dos prédios mudam de posição ao longo do ano. Então isso vai trazendo novos entendimentos para os alunos, né? E talvez ressignificando os conhecimentos dos alunos. Bom, e aí eu vou trabalhando com isso, tem várias coisas que eu falo aqui, sobre o posicionamento da Terra, raios solares, aí olha aqui, a incidência solar, e aí eu já começo a falar alguma coisa de eletromagnetismo ou de radiação eletromagnética, que no caso é a luz, o solar, e tudo vai, falando sobre os equinócios, solstícios, né, o que é cada um. Então, alguns, poxa, mas isso aqui é geografia? Não, isso aqui é ciência. Bom, e aí vamos lá, é isso, tem mais coisas aqui, mas basicamente esse foi um material que eu desenvolvi e trabalhei com os alunos. Bom, então para a gente finalizar aqui, quando você ensina através de temas, você tem possibilidades de conexões internas, novas conexões, né, internas à própria ciência, no caso que para física, mas pode ser para biologia, para química e para outros até, e conexões externas, né, conexões interdisciplinares. Você pode retrabalhar científicos com outros conceitos, pode até nem ser científico, e aí dar uma abordagem, mostrar para os alunos algo talvez até diferente do que até o dia de hoje viu, e consiga ressignificar o papel da ciência. A contextualização, ela é natural, ela não é algo forçado, não é uma desculpa para chegar a uma equação. Você estuda o contexto, pode ser o contexto local, regional, mundial, universal, não importa. Existem diversas situações aí que você pode trabalhar, né? Temas até religiosos, temas sociais, sexualidade. Existem diversas coisas que o contexto vai ser importante ser estudado. Com isso, eu acredito que se fortalece mais o cidadão, a cidadã, porque ele vai compreender mais sua realidade. Então ele tem uma possibilidade de ter uma postura mais crítica, de entender mais as coisas, de tomar decisões embasados em mais critérios, que não apenas o do senso comum ou um critério religioso, mas também ter a possibilidade de ter o critério científico como algo importante e algo que ele entende. Porque se ele entende, se ele estudou e entendeu e aprendeu, ele consegue utilizar. Essa é a ideia. Bom,
O processo de escolha de temas, você pode ter diversos tamanhos, né? Pode ser algo muito, muito específico, um tema que talvez nem tenha tantas conexões assim, mas também pode ser um tema muito grande, muito geral, até da escola, né? Pode ser um tema gerador, né? Chegar à possibilidade de um tema gerador, como propõe o Paulo Freire, e outros, claro. Então, a abrangência, é possível ter uma escolha. O que é interessante é que você pode escolher temas que dê para aprofundar, de repente, um tema, um conceito. Um tema pode aprofundar um conceito físico que você queira trabalhar. No caso lá do tema da estação do ano, eu cheguei a um ponto sobre gravitação universal, sobre a lei da gravitação universal, né? Mas não só, falei de lei de Kepler também e outras. Mas pronto, acabou, não vou mais falar sobre isso não. Quando você trabalha através de temas, é interessante que os temas, assim, o planejamento seja bem feito, para que os temas eles voltem com os assuntos ou antecipem assuntos, né? Então você pode estar no terceiro ano ou no segundo ano e voltar com a gravitação universal, de acordo com o tema escolhido. Por exemplo, falar em navegação fala de maré fala de atração gravitacional. Então, não ficar uma coisa, só nesse momento eu vou falar de gravitação e quando for para o vestibular a gente faz a revisão. Não, você vê e revê os conteúdos científicos de física ao longo do curso, né? Ao longo do ensino médio, por exemplo. Então você escolhe algo que dê para aprofundar, dê para trabalhar os conceitos. Evidentemente, não só a parte conceitual, mas a parte que a gente chama de matemática, né? Das equações. Como o professor vai indo e vindo nos assuntos. Aí, claro, precisa de um planejamento, precisa até de um acordo, de repente, com todos os professores daquela escola de física ou os professores de ciências, para que se trabalhe dessa forma. Pode fazer sozinho? Pode. Não é a melhor realidade, porque aí trabalhando com outras pessoas, as forças juntas podem dar muito mais. Eu acredito que o ensino através de temas é mais uma oportunidade de ressignificar, de apresentar os jovens, né, e as jovens conceitos, temas científicos, fazer com que as pessoas entendam mais a ciência, se interessem mais pela ciência. E, no fundo, a gente também é esse divulgador da ciência. Até por conta disso, nos tornamos professores de ciência, seja física, química ou biologia ou qualquer outra disciplina. Então, é isso. O ensino através de temas tem essa proposta, tem muito mais coisa a se trabalhar, não é só isso, né? Você pode se aprofundar e olhar os TCCs que foram desenvolvidos, os artigos e trabalhos do professor Licurgo e dos seus orientandos, né? Então, de repente, é isso que vocês podem se aprofundar sobre esse tema, que é o ensino através de temas. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Obrigado e até mais. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um joinha para eu poder produzir mais material, porque isso vai me ajudar no canal. Assine para você não perder nenhuma novidade sobre o que eu estou postando, e entrevistas e conteúdo sobre ensino de ciências, mas não só, também vou falar muita coisa de matemática, sobre educação matemática. E aqui do lado eu tenho uma entrevista com o professor Licurgo, que a gente falou sobre CTS, aquele que eu falei durante aqui a nossa conversa.